Cruzeiro 2, Itabirito 2, 4-3 para as cabulosas no agregado, e dessa forma elas avançam à final do Campeonato Mineiro para buscar esse terceiro título consecutivo. Era o objetivo da equipe, né? O Cruzeiro tinha que estar na final desse campeonato por tudo aquilo que foi o ano e por tudo aquilo que tem sido o projeto do Cruzeiro. Não dava para esperar algo de diferente disso dessa equipe, só que acho que essa campanha foi sim um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas esperavam, né? Na semana passada eu falei aqui no pós-jogo que achei que o Cruzeiro conquistou um resultado melhor do que a sua performance fora de casa diante do Itabirito, venceu por 2-1 no jogo da ida da semifinal. Dessa vez eu acho que conquistou um resultado pior do que a sua performance. Acho que o Cruzeiro fez um bom jogo hoje na Arena Gregorão, acabou não conquistando a vitória, primeira vez nessa temporada que o Cruzeiro sai da Arena Gregorão sem vencer um jogo, né? Mas acho que de certa forma merecia. É difícil falar de merecimento no futebol, né? Vamos falar um pouco sobre o que foi esse jogo, mas acho sim que dessa vez elas fizeram um jogo melhor, sem dúvidas melhor do que na semana passada, mas acho que foi um bom jogo do Cruzeiro, controlado na maior parte do tempo, mas que foi punido por alguns erros que cometeu. E aí, para a final, diante do América Mineiro, que conseguiu uma remontada histórica aí para cima do Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro não vai poder cometer os mesmos erros que cometeu hoje se quiser sair com essa taça. Vamos falar sobre esse jogo. Bom, sobre a escalação, o retorno da Isa Haas e da Lorena Bedoy ao time titular, essa era a tendência, afinal de contas, elas ficaram de fora do time titular na semana passada, muito em função da data FIFA, do desgaste. Foram atletas que foram titulares ali das suas seleções nas duas partidas que fizeram, se ainda tem uma viagem internacional, então dava para imaginar que começariam como opção no banco de reservas, como foi, mas agora, fazendo uma semana cheia de trabalhos, não tinha motivo para que elas não começassem e começaram o jogo. Talvez a grande novidade tenha sido a Miriam ali na ala pela direita. Ela ganha a vaga que foi da Sochor na semana passada, mas para fazer uma função diferente, né? E aí, com bola, a Vanessinha vai jogar como uma meia pela esquerda, se associando muito ali com a Gisele, jogando pela ala. Gabi Soares, uma meia pela direita. Bedoya mais atrás, né? Como uma camisa 5 mesmo. E aí, Bianca e Lelê como dupla de ataque. Elas flutuam bastante, né? Saem muito da área. A Bianca, principalmente, hora tá na esquerda, hora tá na direita. São comportamentos, inclusive, que eu gosto. Acho interessante essas movimentações. E no momento sem bola, o time fechava ali num 4-4-2, né? Com a Bianca e a Lelê na última linha. Sobre o jogo, olha, eu quero adiantar que, apesar do resultado, eu gostei do jogo do Cruzeiro, tá? Acho que a equipe fez um bom jogo na maior parte dos 90 minutos. E nos momentos em que não estava tão bem assim, acho que soube controlar bem as ações. A questão é que acabou sofrendo 2 gols em basicamente as duas únicas oportunidades ali de finalizações na direção do gol do Itabirito. É evidente que isso preocupa para a sequência. Nós vamos enfrentar um adversário muito mais qualificado que o Itabirito na final do campeonato. Então é importante que o Cruzeiro ajuste esses erros, mas falando do que foram esses 90 minutos, eu saí da Arena Gregorão bem mais satisfeita do que eu havia saído do jogo da semana passada, em que eu acho que o Cruzeiro realmente não teve uma boa atuação, assim, em nenhum recorte relevante de tempo naquela oportunidade. Já na partida desse sábado, não. Acho que o Cruzeiro foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também teve inúmeras oportunidades de ampliar o placar. Chega a fazer um gol legítimo com a Gisele, que é mal anulado pela arbitragem por impedimento, né? Lá do campo eu não conseguia ver, mas pela transmissão fica muito claro que a zagueira do Itabirito dava condição. Ali seria o 3-1, talvez a gente estaria aqui contando uma outra história, mas a arbitragem errou e, enfim, em linhas gerais, foi um jogo legal do Cruzeiro, na minha opinião, apesar do resultado. E aí é interessante porque logo na saída de bola, no primeiro tempo, a saída é do Itabirito, e o Itabirito consegue finalizar a sua jogada com pouquíssimos toques na bola, né? Eu acho que não tem nem um minuto de jogo, sai a primeira finalização, é uma finalização sem perigo, né? Não é na direção do gol, mas que dá indícios da forma como o Itabirito pretendia nos agredir. Então, com poucos toques na bola, um lançamento da esquerda para a direita e acaba encontrando ali as costas da nossa zaga, né? Uma equipe que a gente sabia não faria tanta questão assim de ter a posse da bola, né? Mas que sempre que tivesse condições tentaria, com poucos toques em transições, nos agredir, em especial em cima dos erros que a gente vem cometendo nesse campeonato, principalmente em saída de bola e esse tipo de coisa. Mas apesar desse primeiro susto, as melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Cruzeiro. Logo aos 5 minutos, a Bianca tem uma ótima oportunidade, um lançamento da Paloma, e aí a Gabi faz um corta-luz. Eu não sei se ela chega a resvalar nessa bola, mas esse lançamento encontra a Bianca ali na entrada da área, que gira e chuta muito bem, mas essa bola acaba passando ali pela esquerda do gol do Itabirito. E esse lance já dava indícios do que seria o jogo. Acho que o Cruzeiro conseguiu ser muito mais feliz na construção das suas jogadas nesse sábado na Arena Gregorão
do que havia conseguido ser na semana passada. É uma equipe que conseguiu progredir em campo em diversos momentos, às vezes um errinho aqui e ali na tomada de decisão, mas em linhas gerais um time que conseguiu fazer com que o jogo fluísse muito mais, tanto por dentro quanto através das suas alas. Acho que foi uma equipe muito mais consistente com a bola nos pés, e talvez até por isso, né, o Itabirito o tempo inteiro, principalmente no setor de meio campo, fazendo muitas faltas, né, um jogo muito pegado, principalmente por parte da equipe do Itabirito, picotando bastante o jogo o tempo inteiro, tentando limitar essa troca de passes do Cruzeiro, e se necessário fosse, parando com falta, o que é do jogo, né, faz parte. Achei a arbitragem fraca, alguns lances no início do primeiro tempo que o árbitro tentou levar na conversa, mas assim, tem falta que é para cartão, você deixar de dar o cartão porque tá no início do jogo é um negócio que para mim não faz muito sentido, você acaba privilegiando o adversário que tá fazendo uso de faltas que são para cartão, né? Teve mais de uma falta no primeiro tempo, assim, por parte das atletas do Itabirito, que eu considerei faltas para cartão e que o árbitro acabou não dando. É uma coisa que às vezes não influencia diretamente no resultado, como foi, por exemplo, o gol mal anulado da Gisele no segundo tempo, mas se você tem uma volante, uma zagueira, uma lateral amarelada com 10 minutos do primeiro tempo, isso faz diferença no jogo, né? Em especial para uma equipe que veio tão disposta a marcar tão firme e, se necessário for, parar lances com falta, impedir que o Cruzeiro trocasse passes com falta. Então, se você já está amarelada, você tem que pensar muito bem como você vai abordar alguns lances para não ser expulsa. Então, infelizmente, mais uma vez, no Campeonato Mineiro, a gente tem que falar da arbitragem, acaba sendo um personagem, porque, de fato, uma arbitragem muito fraca ali na Arena Gregorão nesse sábado. Apesar disso, o Cruzeiro tem muito mérito, né? Vinha rondando bastante a área do Itabirito, criando boas oportunidades, chegando com muita gente na área, e dessa vez construindo também bastante pela direita, né? A Miriam foi escolhida para ser ala pela direita nessa oportunidade e acho que fez um bom jogo. Claro que tem um ou outro erro de tomada de decisão. No segundo tempo tem um lance que eu acho que ela deveria ter finalizado e ela acaba optando por buscar um pênalti ali, né? Ela muito claramente busca o contato com a goleira, não achei pênalti. Ali acho que a decisão correta teria sido a finalização, mas em linhas gerais acho que a Miriam fez um bom jogo e acho que o Cruzeiro conseguiu ter mais equilíbrio nessa partida no momento de construir, tanto pela direita quanto pela esquerda. Gabi estava caindo mais pela direita hoje, Vanessinha mais pela esquerda. Claro que é um time em que as jogadoras trocam de posição, não é uma coisa rígida, mas até se comparado com a partida do primeiro turno contra o Itabirito, também no Gregorão, em que o Cruzeiro até vence muito bem. Naquela oportunidade eu senti que o Cruzeiro conseguiu construir as suas boas chegadas realmente só pela esquerda, explorou muito pouco a linha de fundo ali pela direita, e nesse sábado foi diferente. Acho que a Miriam conseguiu trazer um pouco mais de equilíbrio para esse lado direito e principalmente se associar um pouco mais com as outras atletas, seja com a Bianca, com a Lele, com a Gabi. O lado direito do Cruzeiro teve mais equilíbrio e isso é um ponto positivo. E o Cruzeiro vai ocupando o campo do Itabirito, vai criando as suas oportunidades e aí, em uma cobrança de escanteio, algo que é muito comum para essa equipe, abre o placar num lance meio esquisito ali, né? Um bate-rebate. Eu confesso que lá não entendi nem quem tinha feito o gol. Depois, vendo na transmissão, parece que a zagueira do Itabirito chuta a bola pega no rosto da Calhau e entra, né? A Calhau até se machuca no lance, parece, né? Alguma coisa ali na região do olho. Ela sai muito cedo no segundo tempo. Não tinha dado 10 minutos de segundo tempo. O Jonas faz 2 alterações. Não é comum para ele, para nenhum treinador. Talvez ela até vinha sentindo alguma coisa ali. Mas enfim, um lance meio acidental. Acho que é muito na insistência, né? Nesse bate-rebate, o Cruzeiro consegue abrir o placar. E pouco tempo depois amplia, né? Mais ou menos 10 minutos depois, uma bela tabela ali entre a Lele e a Vanessinha. A Vanessinha finaliza da entrada da área, uma ótima finalização, sem chances para a goleira do Itabirito. Então, assim, 2 gols em 2 grandes valências dessa equipe, né? Bola parada, bola aérea, mas também em associações. Acho que o Cruzeiro é um time muito talentoso, principalmente do meio para frente. Tem jogadoras de muita qualidade. A gente não conseguiu assistir isso na semana passada. A gramada atrapalha muito, mas também acho que o time como um todo estava abaixo do ponto de vista técnico. Nesse sábado isso não foi um problema ali na Arena Gregorão. Claro, tem um erro aqui, outro ali, isso é normal, mas em linhas gerais um time acertando muito mais, tanto nas tomadas de decisão quanto no gesto técnico. Como foi esse gol, também tiveram outras oportunidades e a bola acabou não entrando, então a gente comenta menos, dá menos ênfase, mas acho que o Cruzeiro teve um volume ofensivo bem legal, criou boas oportunidades no primeiro tempo, saiu com 2-0, poderia ter sido até mais, chega a fazer um terceiro gol, é marcado um impedimento. Ali eu acho sim que a Lele estava impedida, claro que a gente não tem acesso aos melhores ângulos, né, para analisar, mas me pareceu à frente, infelizmente
infelizmente. Mas um bom primeiro tempo do Cruzeiro, que sai vencendo e sofrendo pouco, né? Ao contrário também do que foi na semana passada, o Cruzeiro, além de ocupar muito o campo do adversário, de finalizar muito, de buscar o gol o tempo inteiro, que é algo que a gente já esperava desse confronto, sofreu bem menos, né? Claro que o Itabirito tem uma ou outra chegada no primeiro tempo, mas em linhas gerais acho que o Cruzeiro soube limitar muito bem as ações do Itabirito, se comportou bem defensivamente, não acho que sofreu, o que era o esperado, então acho que foram bons 45 minutos da equipe do Jonas Urias ali na Arena Gregorão. Eu acho que o jogo não muda muito no segundo tempo, tá? E assim, para ser bem sincera, até ali os 35 minutos mais ou menos do segundo tempo, que é quando o Jonas faz 4 alterações de uma vez, eu acho que o jogo seguia muito parecido. O Cruzeiro controlando as ações, buscando gol, criando oportunidades, e aí talvez faltando um pouquinho de capricho numa tomada de decisão aqui e ali, às vezes um pouquinho de sorte também, né? Mas acho que o Cruzeiro vinha criando boas oportunidades para ampliar o placar no segundo tempo. Como eu adiantei, eu achei meio estranho essas alterações, assim, logo no início do segundo tempo. É claro que, assim, a gente tem que ponderar que o regulamento do Campeonato Mineiro é diferente. Ele permite 7 alterações. Então, talvez isso dê um pouco mais de margem para o treinador trabalhar, mas não é muito comum você fazer uma alteração planejada, assim, tão cedo, né? Ou troca no intervalo, ou a turma costuma trocar a partir dos 15, dos 20 do segundo tempo. E ele saca a Bedoya e a Calhau, assim, acho que tinha 8, 9 minutos do segundo tempo. Eu achei muito cedo. Um pouco antes de sair, dá pra ver que a Bedoya tá sentada no chão, mexendo ali na perna, talvez, não sei se cãibra ou alguma coisa nesse sentido, só cansaço mesmo. E a Calhau tava amarelada, inclusive é bom dizer que ela tá pendurada, né? É a nossa jogadora pendurada aí pra sequência, tem que ter cuidado pra não perder o segundo jogo da final. E a Calhau teve a situação também no olho ali no gol, que ela acaba machucando, então não sei se foi por isso que ele fez as alterações, mas o timing é meio estranho, né? Se fosse por isso, por desgaste, ou no caso da Calhau, pela questão do olho ou do cartão, por que não trocar no intervalo? Mas enfim, ele faz essas alterações bem cedo no segundo tempo, ali no meio-campo, no lugar da Bedoya, e a Gil Oliveira vai fazer a zaga pela direita, a Paloma vem atuar pela esquerda. Ele mantém a linha de 3, apesar de colocar a Gil, que é lateral de origem, né? Não é uma grande novidade, ela já fez essa função várias vezes aqui com o Jonas nessa temporada. Acho que o Cruzeiro segue bem no jogo, segue construindo boas oportunidades, tem algumas boas chances, assim, de ampliar o placar e acaba não aproveitando. E aí vem essa sequência, né, que eu comentei agora há pouco. A Miriam tem uma oportunidade de finalizar, ela acaba buscando contato ali com a goleira do Itabirito. Não é marcado o pênalti, eu também não acho que foi pênalti. E na sequência desse lance, o Itabirito acaba marcando o seu gol, e é interessante que é parecido com o que foi aquela primeira investida do Itabirito na saída de bola lá do primeiro tempo, né? Uma bola invertida da esquerda para a direita. Tinha muitas jogadoras do Cruzeiro, assim, no lance, mas elas acabam não conseguindo coibir a finalização. Veio uma finalização no cantinho, eu sinceramente não achei falha da Camila, vi algumas pessoas falando que a bola era defensável, mas eu achei que foi uma ótima finalização, para ser sincero. Não vejo culpa da Camila nenhuma no gol. O Cruzeiro segue fazendo um bom jogo, na minha opinião, apesar do gol. Não acho que a equipe sente esse gol sofrido, e inclusive chega a ampliar o placar com a Gisele, como eu falei, um lance para mim muito mal anulado, na transmissão tá muito nítido que a Gisele sai de trás. É o tipo de coisa que prejudica o time, né? Você imagina se o Cruzeiro sofre mais um gol, vai para os pênaltis, é todo um sofrimento aí, poderia de repente ser evitado, né? Acho que se você faz um 3-1 naquela altura, no segundo tempo, a equipe do Itabirito teria sentido bastante. Infelizmente, a arbitragem errou mais uma vez. É uma pena, né? Um campeonato que não tem VAR, então a gente torce muito para que na final isso não aconteça e que nenhuma das duas equipes seja prejudicadas por erros tão banais de arbitragem, né? Assim, não parecia ser um lance difícil, com sinceridade, a bandeirinha acaba errando ali e prejudicando a equipe do Cruzeiro, que, na minha opinião, assim, segue fazendo um bom jogo, um jogo controlado, cria algumas boas oportunidades, acaba não conseguindo finalizar tão bem essas oportunidades. E aí, já na reta final, faltando mais ou menos uns 10 minutos para acabar o jogo, o Jonas vem com 4 substituições de uma vez, né? Ele já tinha feito 2, então 6 substituições. Eu acho muito, sabe? Acho que a equipe sente, acho que a equipe fica desorganizada depois disso. Também entendo que o Cruzeiro não tem elenco suficiente nesse momento para fazer tantas alterações sem que o nível caia, o nível do time cai. E aí é evidente que no Campeonato Mineiro isso tem que ser um problema menor. No elenco do Cruzeiro tem que ter qualidade o suficiente
suficiente para fazer um bom jogo diante do Itabirito, mas da prática a teoria é outra, né? E acho que o Cruzeiro, não sei se desorganizar é a palavra correta para ser utilizada, mas entendo que o time não consegue manter o nível do que vinha fazendo, com e sem bola, de criar boas oportunidades e também de controlar muito bem a equipe do Itabirito. Acaba saindo o segundo gol da equipe do Itabirito, o gol de empate, um lance ali também que acho que tem uma bela dose de infelicidade, né? Você vai tentar bloquear a bola acaba encobrindo a goleira e entrando. É uma série de infelicidades desde o início, desde a origem da jogada até o gol. Mas mesmo depois disso, o Cruzeiro segue criando boas oportunidades, segue buscando gol. A Sochor tem uma oportunidade, assim, de ouro, né? Já no finalzinho do jogo, que ela acaba não finalizando. E ali, para mim, é até difícil entender o que ela tentou fazer. Tinha que ter finalizado, né? De primeira. Tem alguns lances da Sochor parecidos com esse nesse Campeonato Mineiro, né? Algumas jogadas em que fica a sensação de que ela deveria ter tomado a decisão mais rapidamente, em algumas até finalizado de primeira, como foi hoje, né? Um belíssimo passe, deixando ela assim super em condições de finalizar bem, de marcar o gol. Ela acabou não conseguindo finalizar. Então, o Cruzeiro ainda teve, mesmo depois de todas as substituições, em que eu acho que o time caiu depois de todas essas mexidas, ainda assim o Cruzeiro criou o suficiente para fazer pelo menos mais um gol, para sair com a vitória da Arena Gregorão. Acabou não sendo possível, acho que faltou ali a equipe conseguir aproveitar melhor as suas oportunidades criadas, principalmente no segundo tempo, e isso acabou fazendo falta, porque afinal de contas você sai com um empate, e eu entendo que esse não era o objetivo do Cruzeiro nesse jogo, entendo que o objetivo era sair com a vitória, em especial quando a equipe faz o jogo que fez, acho que produziu o suficiente para vencer, mas foi punida por não aproveitar melhor o volume de oportunidades que criou, e por ter sido muito facilmente batida nas raríssimas oportunidades claras que o Itabirito criou, né? Claro que existe um mérito do adversário de aproveitar muito bem as oportunidades que cria, mas acho que tem um demérito grande do Cruzeiro no momento defensivo nesse Campeonato Mineiro. São 8 gols sofridos. No mesmo recorte no ano passado, o Cruzeiro tinha sofrido só um gol e de pênalti ainda. O Cruzeiro no ano passado não sofreu nenhum gol de bola rolando na competição. É claro que há de se ponderar que os adversários melhoraram. Acho que o América Mineiro é um time melhor. Até o Atlético Mineiro, que foi eliminado, acho que é um time melhor hoje do que era no ano passado, mas o Cruzeiro também é, né? O Cruzeiro é um time melhor, é um elenco melhor esse ano do que era no ano passado. Então é natural que se espere que essa equipe seja capaz de se defender melhor, e vai precisar se defender melhor se quiser merecer sorte melhor diante do América Mineiro nesse confronto de 180 minutos da final. Entendo que essa equipe precisava entregar bons 90 minutos para o seu torcedor depois do que fez na semana passada fora de casa, mesmo ponderando a questão do gramado, do horário, do desgaste. Acho que todas essas questões são muito válidas e tem que estar na nossa análise, mas ainda assim o Cruzeiro tinha que ter sido capaz de fazer um jogo melhor diante do Itabirito lá, e sem sombra de dúvidas, na sua casa, tinha que entregar um bom jogo. E, na minha opinião, entregou um bom jogo. A questão é que não foi o suficiente para vencer. E aí é trabalho da comissão técnica, junto desse grupo, analisar aquilo que precisa ser corrigido, acho que principalmente no momento defensivo, para que o Cruzeiro sofra menos gols, né? Não acho que sofreu nesse jogo, não acho que correu grandes riscos nessa partida ao longo dos 90 minutos. Mas fica a sensação de que está sendo muito facilmente vazado. Ora por erro técnico individual, ora por erros coletivos, ora por uma sequência de erros. Enfim, mas está sendo muito facilmente vazado, e aí é preciso ponderar, né? Por mais que exista mérito na equipe do Itabirito, e existe, é uma equipe de um nível técnico bem inferior ao Cruzeiro e também ao América, que é o próximo adversário do Cruzeiro na competição. Então, é preciso se reconectar com aquilo que essa equipe fez ao longo da temporada. Foi um time marcado por ser muito sólido defensivamente, sustentou a marca de melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série A1 por boa parte dele. Perdeu isso ali na reta final, no último jogo, quando foi goleado pelo Corinthians. Boas defesas ganham jogos, né? Ganham campeonatos, então é importante que nessa semana de trabalho essa equipe, junto da sua comissão técnica, seja capaz de entender o que está acontecendo para melhorar, para chegar mais forte para esses jogos da final. Mas é muito difícil para mim não ponderar como a equipe cai quando faz as substituições, e aí é algo para ser analisado pela diretoria e pela comissão técnica para a próxima temporada. É preciso ter elenco, dificilmente você vai ter 28 jogadoras no elenco com o mesmo nível técnico, que te entreguem as mesmas coisas do ponto de vista tático, mas é preciso que esse nível não caia tanto quando você faz as substituições, em especial numa competição como é o Campeonato Mineiro, e respeitando muito o Itabirito, mas é um adversário que disputou a Série A3 nessa temporada, está se preparando para disputar a Série A2. O Cruzeiro precisa ser capaz de, mesmo com as substituições, ser superior a essa equipe. Não foi isso que a gente viu hoje, uma equipe que
à medida em que o treinador foi mexendo no time, o time foi caindo. É preciso buscar peças no mercado que possam elevar o nível do elenco do Cruzeiro para que nessas oportunidades, quando você precisa fazer substituições por qualquer motivo que seja, desgaste, lesão, cartão amarelo, alguma questão tática que seja, mas que o seu time não caia tanto de desempenho. Porque para essas finais contra o América, eu sinto que o Cruzeiro vai precisar manter aquilo que tem de melhor em campo pelo máximo de tempo possível nos 2 jogos para realmente conseguir fazer boas partidas e sair vencedor. Tá claro que quando mexe muito na equipe, a equipe sente, e aí é uma das lições a serem tiradas dessa primeira fase para que o Cruzeiro chegue mais forte nessa final. Bom, é isso. Acho que tem muitas coisas interessantes a serem faladas sobre como o Cruzeiro chega nessa final e talvez principalmente como o América Mineiro chega nessa final, mas eu vou deixar para falar sobre isso no vídeo de pré-jogo que sai aqui na sexta-feira no canal de América Mineiro e Cruzeiro. Agora, Jonas Urias, a sua comissão e as suas comandadas têm uma semana para trabalhar bem e conseguir entregar, além de um bom jogo, um bom resultado. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, mas é preciso que o Cruzeiro dê um bom primeiro passo nessa final para trazer essa taça para a Toca da Raposa 1 mais uma vez, mas aí a gente fala mais sobre isso na semana que vem. Um abraço. Tchau.